Então hoje vamos falar um pouco aí da nossa Contrax, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT, que nesse mês de julho, agora do ano de 2021, está completando 31 anos de idade. E a nossa confederação nasceu meados dos anos 90, o primeiro congresso aconteceu entre os dias 13 a 15 de julho do ano de 1990 no Espírito Santo. E nasceu para lutar em prol dos trabalhadores do comércio e serviço aí do nosso Brasil, fazer o enfrentamento às entidades pelegas que existiam naquela época. Então a Contrax, combatível, desde o seu nascimento, esteve na frente de luta aí de muitas batalhas, entendeu? Como por exemplo a questão da regulamentação da profissão das trabalhadoras domésticas. Foi um momento importante para a Contrax, essa vitória, entendeu? Em prol dos comerciários. Nós tivemos vários embates em relação à questão do trabalho aos domingos e feriados, que infelizmente nos foi retirado com a canetada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Estava tratando ali de uma lei de participação de lucros, naquela época, participação de lucros e resultados, uma coisa que era para ser positiva para os trabalhadores, e nessa mesma lei, que é a Lei 10.101, eles acrescentaram ali um jabuti, que foi a liberar a abertura do comércio aos domingos. Mas nós tivemos avanços importantes no governo democrático e popular, presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente que já teve aqui no nosso país. Depois com a nossa presidenta Dilma, que no governo dela foi regulamentada a profissão dos comerciários. Então foi também um passo importante, a partir do momento que os comerciários passou a ter a sua profissão regulamentada. Mas infelizmente no ano de 2016 tomamos aí um golpe rasteiro, proporcionado inicialmente pelo vice-presidente daquela época, junto com a mídia, com o judiciário, retirou a Dilma do poder e o Michel Temer assumiu. E com isso começou a tragédia para os trabalhadores. A partir dali foi aprovada uma reforma trabalhista, mas não é uma reforma, é uma deforma trabalhista, porque só foi para retirar os direitos dos trabalhadores, direitos históricos que foi conquistado com muito suor e luta por história dos trabalhadores brasileiros, foi retirado com essa reforma trabalhista. Ou então, com essa reforma trabalhista, nós tivemos vários retrocessos nos direitos conquistados pelos trabalhadores, com muito sangue e suor, a história do trabalhador brasileiro, que nos foi roubado, foi retirado com essa reforma. Podemos citar alguns, como por exemplo o negociado sobre o legislado, ou o fim da outra atividade, que a convenção coletiva quando se expira não vale mais, a terceirização de forma indiscriminada, esse tipo de contratos intermitentes, ou seja, é uma covardia que foi feita com os trabalhadores no caso da reforma trabalhista que foi aprovada aqui no nosso país. Então é um motivo que nós temos que lutar sempre para revogarmos essa reforma trabalhista e voltarmos a ter os nossos direitos. Ou então, por último, agora, já aprovada no governo do Bolsonaro, a reforma previdenciária, que dificulta, certo, a aposentadoria dos trabalhadores. Os trabalhadores agora só podem aposentar a partir dos 65 anos de idade. É uma tragédia, ou seja, a pessoa vai ficar pagando aí praticamente a sua vida toda, contribuindo para uma previdência, que é um dos maiores sucessos previdenciários do mundo, que era, entendeu? E agora com essa mudança está dificultando a aposentadoria dos trabalhadores aqui no Brasil. Então a Contrax, ela esteve na linha de frente em todos esses embates. Podemos citar também, do ano passado, de 2020 para cá, estamos passando por um momento crítico no mundo todo, e aqui no Brasil, por termos um governo negacionista, mas agora com a CPI, estamos vendo que o governo não é só negacionista, também é corrupto. Se o governo tivesse desde o ano passado comprado as vacinas que nos foi oferecida e não ficar procurando benefício para um ou para outro, foi o que está sendo demonstrado aí no caso da Covaxin, teria salvado muitas vidas aqui no nosso país. E os trabalhadores no comércio e serviço são trabalhadores essenciais, são trabalhadores aí de supermercados,
farmácias e outros segmentos, serviços também do comércio que não pararam em momento nenhum nessa pandemia. Parece que são trabalhadores invisíveis perante o governo, porque são trabalhadores essenciais, mas são essenciais somente no papel. Então os trabalhadores no comércio são grandes guerreiros, entendeu? Que saem todos os dias, a maioria vão trabalhar de ônibus, transporte público, né? Ônibus, metrô, é onde se mais transmite a Covid-19, entendeu? E esses trabalhadores estão ali, pegam o ônibus, já saem de casa correndo o risco. E no local de trabalho também não é muito diferente, geralmente são ambientes fechados, com ar-condicionado, entendeu? Sem os equipamentos de proteção individuais. Em muitos estabelecimentos são escassos, quando tem, muitos nem existe, porque não existe uma fiscalização para isso, e os trabalhadores no comércio, todo momento, todos os dias, colocando a sua vida em risco para servir a população, não deixar faltar nenhum tipo de abastecimento. Então os trabalhadores no comércio são verdadeiros guerreiros, tanto no comércio como no serviço, são guerreiros, estão na linha de frente, colocam sua vida em risco, né, para conseguir sustentar a sua família, mas também abastecer a população. Então parabéns trabalhadores no comércio, entendeu? E esperamos que o governo tome consciência e vacine vocês, trabalhadores, o quanto antes. Semana passada cobramos do ministro da Saúde, né, pessoalmente, que fosse colocado também na prioridade da vacinação os trabalhadores do comércio e serviços. Já desde o ano passado tinha sido notificado e encaminhado um ofício para o Ministério da Saúde solicitando a prioridade para os trabalhadores no comércio, mas nunca fomos atendidos. Então a Confederação está sempre na luta, né, e comemorando aí, né, claro que com essas ressalvas e tristezas dos nossos direitos que foram retirados, da morte, né, que ronda os trabalhadores do comércio e serviços nessa pandemia. Morreram muitos pais de família, né, e o Estado tem que ser responsabilizado por isso, porque eles foram obrigados a ir trabalhar. O Estado tem que ser responsabilizado por isso, pelas dificuldades que as famílias dos comerciários e dos trabalhadores do serviço vêm passando. Então, Contrax, parabéns por esses 31 anos de luta. Os trabalhadores no comércio e serviço têm um instrumento essencial para a sua vida. Esse instrumento é a Contrax, é a nossa confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço da CUT. Parabéns, Contrax, e vamos viver mais muitos e muitos e muitos anos. Parabéns!